Jesus conhece cada um dos seus seguidores. Jesus conhece todas as pessoas. Aqui em Lucas, capítulo 22, versículo 31 em diante, diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Até aqui no versículo 34. Jesus orou por Pedro para que a fé dele não desfalecesse diante das provações, diante das investidas do mal. Jesus falou para Pedro: Tu, quando te converteres, Pedro já estava andando com Jesus. Pedro já tinha experimentado milagres com Jesus. E Jesus falou para Pedro: Tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus já sabia que Pedro ia negá-lo. Mas as emoções de Jesus não estão apoiadas nas circunstâncias. Se tratam ele bem, ele fica bem. Se tratam mal, ele fica mal. Não, não é assim. Jesus se apoia em Deus Pai. Ele sempre se retirava para orar, para se apoiar em Deus Pai. Então ele tinha uma constância e ele não era dependente emocional de pessoas para ficar ao sabor de circunstâncias. E se as circunstâncias estão boas, ele está bem. Se não estão boas, ele fica mal. Não, ele falou para Pedro: Olha, eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Ele já sabia que ia ser negado e isso não o abalou, Jesus. E ele ainda falou para Pedro que Pedro iria vir a se converter realmente. E quando isso acontecesse, ele iria fortalecer os seus irmãos. Lá em Atos, tem vários exemplos de como Pedro mudou no futuro. Com o tempo, ele ficou muito mais consistente na fé e nas suas atitudes. E um exemplo que eu quero trazer aqui está em Atos capítulo 3. A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Eu estou seguindo a Bíblia Thompson e eles dão os títulos no início de cada lição. Então, de cada capítulo, né? Aqui no capítulo 3, esse foi o título: A cura de um coxo, discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração à nona. Ora, era trazido um homem que desde o ventre da mãe era coxo, o qual todos os dias colocavam na porta do templo, chamada Formosa, o nome da porta, para pedir esmola aos que entravam. Vendo Pedro e João que se iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, com João, pondo fixamente os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Até aqui no versículo 8.
Então Pedro falou com decisão, foi ele que falou, ele estava com João, mas ele que falou para aquele coxo: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O homem não só se levantou e se firmou, como também ele ficou saltando, andando, e entrou saltando e louvando a Deus no templo com eles. E várias pessoas foram testemunhas desse milagre que Pedro veio a falar com essas pessoas, que foi, em nome de Jesus Cristo, e falou sobre Jesus para as pessoas. Então, é um exemplo de que Pedro realmente iria se converter, que foi o termo que foi usado lá em Lucas. Ele iria ficar mais consistente na fé. Qual é a reflexão que eu gostaria de fazer com isso? Nós que estamos buscando cada vez mais de Jesus para as nossas vidas, muitas vezes queremos nos comparar com outras pessoas, porque outras pessoas já estão conseguindo fazer grandes coisas na vida, no reino de Deus, e nós ainda não estamos conseguindo fazer tudo o que gostaríamos. Mas com Pedro foi um processo. Jesus falou: tu quando te converteres. Jesus sabia que Pedro iria passar um tempo para amadurecer mais, para crescer mais na fé, para chegar ao ponto do que ele estava fazendo aqui no capítulo 3 de Atos, com essa firmeza toda. Eu não tenho ouro, como que ele falou? Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Levanta-te e anda, em nome de Jesus. Levanta-te e anda. Então ele teve aquela fé toda, aquele poder de Deus na vida dele se manifestando, porque ele passou por um processo. Não foi sempre assim. Ele começou com Jesus, ele continuou com Jesus, ele se firmou com Jesus e ele viu muitos frutos na vida dele com Jesus. Então, na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos ter paciência conosco, precisamos ter paciência com as pessoas, porque Jesus está trabalhando em nosso favor. Jesus já nos conhece, ele sabia que Pedro iria negá-lo, iria se arrepender, sabia que Pedro o amava muito, que ele pensava que estava pronto para enfrentar tudo com Jesus naquele momento, mas Jesus sabia que ele não estava pronto ainda. E depois Pedro, ele enfrentou muitas coisas e ele deu vários testemunhos belíssimos que se encontram aqui em Atos, registrado em Atos. E Pedro, ele conseguiu realmente falar para muitas pessoas de Jesus, pessoas que vieram a se converter, pessoas que vieram a aceitar Jesus através da vida dele. E assim também nós precisamos ter paciência conosco, orar sem cessar, não desistir jamais, estar permanecendo em Jesus, buscando Jesus. Aí podemos pensar, mas é tão na contramão, de tudo. Parece que as outras coisas que não tem nada a ver com Jesus são mais fortes, mas não é assim. Jesus é todo poderoso. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Jesus é Deus que nos quer. Ele nos quer, Ele nos ama e Ele tem cuidado de nós. Eu achei interessante um fato que aconteceu comigo. Pessoas, mas especificamente, ultimamente, uma pessoa especificamente, que frequenta a igreja. E conversando mais com a pessoa, eu fui descobrindo que essa pessoa não entendeu ainda a essência de Jesus,
E eu fiquei pensando, por isso que essa pessoa fere tanto com as palavras, por isso que essa pessoa está com um discurso totalmente mundano ainda, porque ela ainda não se converteu. Ela está frequentando uma igreja, ela quer buscar ser melhor, mas ela ainda não está pronta para uma intimidade maior com Jesus, se é que eu posso usar esse termo, né? Um relacionamento com Deus mais profundo, como se fosse aquela comparação que a gente já usou aqui, o rio, né, de Deus, e a gente vai com os pés no rio, vai com o rio até o joelho, até a cintura, depois até os ombros, daqui a pouco nós já estamos mergulhando no rio, nadando no rio de Deus, como se fosse realmente algo progressivo, um processo. Então é preciso ter paciência conosco e ter paciência com as pessoas. E se acontecer de uma pessoa que frequenta a igreja, que uma pessoa que busca Jesus e que não está com atitudes condizentes com o que a Bíblia diz, se acontecer isso, precisamos não confundir a pessoa com Jesus. Não podemos esfriar na fé com Jesus, porque determinados cristãos não estão agindo ainda como deveriam. Por quê? Porque Jesus está cuidando deles também. E eles podem ser transformados, eles podem ser melhorados, eles podem ser aperfeiçoados. Qual palavra seria melhor nesse caso? Eles podem crescer na fé, eles podem querer mais de Jesus e os seus comportamentos se mostrarem melhores. E o exemplo que eu tenho disso é da minha própria vida. Analisando a minha própria vida, como eu vim me modificando do passado para cá, como a minha visão mudou, como Jesus já tratou de mim. E eu tenho certeza que ele tem muito para tratar ainda, mas muito. Só que quando nós já temos alguma coisa para que seja útil, que nós já podemos abençoar as pessoas, nós devemos colocar a nossa luz brilhando, porque a gente não vai acender a luz para botar debaixo de uma mesa, debaixo de uma cadeira. A luz é acesa para colocar no alto, para iluminar todos. Então, se a nossa luz já começa a brilhar, a gente tem que começar a falar de Jesus para as pessoas, porque as pessoas já falaram de Jesus para nós. E para a gente chegar até onde a gente chegou hoje, teve muita gente que falou de Jesus para nós, muita gente que exemplificou, muita gente que são pessoas comuns, são pessoas que estão no processo também de melhoria, de aprimoramento. Então, se a gente for esperar ficar uma perfeição total para começar a falar de Jesus, quando vamos começar a falar de Jesus? Então, precisamos, desde já, começar a falar de Jesus para as pessoas, orar mais, entender melhor a palavra de Deus, entender melhor qual é a vontade de Deus para a vida das pessoas, para que nós possamos compartilhar isso e para que nós possamos viver isso na nossa vida. Isso que é o mais importante, porque se nós vivermos isso na nossa vida, nós iremos automaticamente falar sobre isso, conseguir transmitir isso e vai ser uma bênção. Esse exemplo que eu dei de Pedro é para falar sobre isso, sobre fazer essa reflexão. Vamos ter paciência conosco, vamos ter paciência com as pessoas, vamos nos lembrar que com Pedro ele foi uma bênção sempre, mas no início ele não era tão amadurecido, tão firme na fé como
veio acontecer com o passar do tempo. Tanto que Jesus falou para ele, tu quando te converteres, e ele já estava andando com Jesus, já tinha visto vários milagres, quer dizer, ele não, dá a impressão que ele não tinha se convertido ainda, né? Mas é o fato de que ele tinha muito ainda para angariar de valores, de força na fé, de convicção, de amadurecimento para sua vida. E como ele abençoou pessoas com isso. E como a coragem dele aumentou. Ele nunca mais negou Jesus. Diante das maiores dificuldades que vieram acontecer com Pedro na vida dele, ele não negou mais Jesus. Então, não vou entrar em detalhes aqui, mas nós podemos pesquisar a vida de Pedro e saber qual foi o tipo de morte, né, que ele teve. Ele não negou Jesus mais. Ele teve coragem e ele ficou ainda mais abençoado do que antes. Ele ficou realmente uma bênção. Jesus já tinha visto isso antes. Quando tu te converteres, né, ajudar os irmãos. Então é isso. Nós vamos também aprender a botar o tijolinho em cima de tijolinho, como se fosse uma construção. Vamos dar passos, vamos em frente na vida com Jesus, na caminhada com Jesus. Vamos nos livrar de qualquer ideia de apostasia, vamos nos livrar de esfriamento da fé, vamos nos livrar de qualquer perigo de abandonarmos Jesus para viver as coisas desse mundo. Não vale a pena, não vale a pena. O sal, se não for para salgar, de nada serve, só para ser pisado, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver, não é assim que diz aquele louvor? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Quando a gente vem para Jesus, quando a gente conhece Jesus, tudo que a gente tentar viver lá fora depois disso, a gente só vai se sentir completamente vazio. A gente vai se sentir completamente murcho. A gente vai fazer coisas que a gente vai ficar assim, o que eu tô fazendo aqui? O que isso tem a ver comigo? Nada. Eu quero voltar para Jesus. E como eu faço? E aí, Jesus dá um tempo, né? Nós temos um tempo, cada um tem um tempo. E nós precisamos, se nos afastamos de Jesus, já começar a nos arrepender, já começar a buscar mais de Jesus, voltar para os braços de Jesus, voltar para Ele, voltar ao primeiro amor e recomeçar com Jesus o caminho que um dia vivemos com Ele, de fé, de estar na presença dele o tempo todo. E se já estamos fazendo isso certinho, se já estamos conseguindo, permanecer, perseverar, manter, guardar a fé. Então, quando a gente faz isso, é preciso entender que nós somos o corpo de Cristo, um incentiva o outro. Nós estamos nos incentivando, nós estamos nos encorajando, dando as mãos uns para os outros. É como se alguém estivesse com uma tocha acesa e vê o outro irmão com a tocha apagada e conseguisse transmitir, passasse o fogo de uma tocha para outra. E aí o outro está com a tocha acesa também. Só uma figura para tentar ilustrar aqui o pensamento que eu estou querendo transmitir. Nós precisamos nos ajudar, auxiliarmos uns aos outros, nos incentivando a prosseguir em Jesus, a estar com Jesus, fortalecendo a nossa fé. E por isso que a gente tem que ter isso como assunto, falar mesmo, estar pensando nas coisas do alto, estar falando as coisas de Jesus, estar entoando os cânticos para Jesus, estar orando. Nós precisamos disso, ter essa solidariedade para uns para com os outros, não só
na parte espiritual, mas se alguém vier precisar de uma coisa material também, a gente ser o socorro bem presente para o outro, porque Deus ele vai também nos ajudar sempre, nós vamos estar sempre resguardados por Jesus. Que Jesus nos abençoe rica e abundantemente, que possamos nos fortalecer cada vez mais no Senhor Jesus e permanecer nele sempre. Em nome de Jesus. Amém.